As epidemias que estamos vivendo agora, essa pandemia, na sua opinião, elas estão dentro dos chamados flagelos previstos por Kardec? E outra coisa, todas as pessoas que estão desencarnando, nós poderíamos considerá-las como degradadas? Sim e não. Para isso, nós temos que estudar o último capítulo da Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, o último livro publicado por Kardec. No último capítulo, que é o capítulo 18, Sinal dos Tempos, os tempos são chegados, nós vamos ver lá as etapas da transição planetária. Kardec subdivide este capítulo em subcapítulos. Então, num dos subcapítulos, ele fala sobre os flagelos diversos, né? E está claro, segundo a assertiva de Kardec, que no momento do ápice da transição planetária, é necessário que surjam flagelos diversos, seja no campo físico, nas comoções telúricas da Terra, vulcões, terremotos, tsunamis, enchentes, né? Seja no campo biológico, que ele chama de epidemias, ele cita a epidemia como flagelo diverso, seja no campo das revoluções sociais, das guerras localizadas, né? E também nas questões emocionais. Por quê? Porque ele explica que se a humanidade terrestre fosse deixada a seu bel prazer, sem a interferência superior desses resgates coletivos, dessas desencarnações coletivas, o nosso passo evolutivo seria muito lento. E nós demoraríamos milênios para chegar a um determinado resultado espiritual. E ao passo que esses flagelos diversos, segundo Allan Kardec, são um campo de saída necessário para os espíritos chamados por ele de retardatários. Esse choque da desencarnação nesses espíritos, porque nós temos duas questões aí nos flagelos diversos. Primeiro, a questão do resgate coletivo, né? A questão, como o Chico falou, dos débitos coletivos que nós temos, de milênios de guerras, chega um momento que nós precisamos resgatá-lo. E nós precisamos resgatá-lo sofrendo na pele a desencarnação não esperada, não é? Aquela mesma desencarnação que nós impusemos a coletividades no passado, seja através de saques, seja através de invasões, seja através de guerras ou revoluções sociais, não é? Quantos e quantas crianças, velhos, mulheres, trabalhadores do campo foram mortos impiedosamente por nós nessas guerras fratricidas, sejam por razões de etnia, de raça, de credo, de orientação religiosa, ou simplesmente de disputas de domínio e poder pela terra e pelos recursos naturais, ao longo dos milênios. Nós nos esquecemos, mas o nosso espírito guarda no nosso corpo causal, segundo André Luiz, a relação desses débitos todos. Então, chega um momento que nós pedimos a misericórdia dos céus para reencarnar e sofrer um episódio de desencarnação coletiva, que pode ser, por exemplo, a queda de um avião, que pode ser um desastre de trem, que pode ser o afundamento de um navio, e que podem ser os flagelos diversos elencados por Kardec. Dentre eles, a epidemia e nós hoje na pandemia. Por quê? Coletivamente nós estamos nos reajustando.
E, ao desencarnarmos, nossa consciência profunda se sente liberada do débito. Então, existem esses que desencarnam nessas questões das calamidades coletivas, mas desencarnam em paz, porque intimamente, na sua consciência profunda, atingem o resgate necessário, não é? O auto-perdão, quando eles compreendem que a prova foi bem executada. Eles Agora, sentem que pagaram a fatura, existe então. um outro grupo, hein? Sentem que pagaram a fatura. Exatamente. Eles se sentem quites com a lei. Agora, existe um outro grupo de pessoas, que é esse grupo que Kardec faz menção, dos espíritos que estão retardando a evolução terrestre. São chamados por eles, por Allan Kardec, de espíritos retardatários. Quem são eles? São os materialistas, são os que promovem o fanatismo, são os egoístas, são os apegados à vida material, aos bens materiais, não é? E são também os promotores da desordem, do crime, dos vícios, da guerra e das lutas ideológicas. Então, esse pessoal, preferencialmente, está destinado, sim, ao degredo. Agora, Allan Kardec diz o seguinte, que a questão do degredo não é automática. Ou seja, eles não vão desencarnando e vão sendo degradados para um planeta semelhante à sua condição evolutiva. O choque da desencarnação, em muitos deles, produz o avanço que é esperado para que eles possam continuar na Terra. E Kardec ainda cita, muito interessante essa parte, Alguns que ele vai citar, que é os que vão, embora sejam espíritos dessa condição, eles têm uma segunda chance, ou uma última chance no mundo espiritual, quando eles têm contato com seus mentores e guias da espiritualidade. E eles, passando pela prova, pelo flagelo da desencarnação coletiva, como é o caso da pandemia atual, ao chegarem no mundo espiritual, reconhecendo o erro, por exemplo, o materialista e o ateu, quando ele chega no mundo espiritual, ele se deslumbra, não é? E pode, muitas vezes, reconsiderar o seu pensamento, embora nós já saibamos, por André Luiz, que isso é mais raro, essa reconsideração. Mas Kardec fala que os ateus, que os fanáticos e que os despóticos, né, aquelas pessoas que são despóticas no lar, por exemplo, ou então nas empresas, ou então nas atividades públicas, muitas vezes, com o choque da desencarnação e a presença dos guias amorosos, são capazes de se, vamos dizer assim, de se arrependerem, não é? E reconsiderar a sua posição, pedindo, então, para continuar nos planos espirituais da Terra, para não serem degradados, e pedindo também uma nova oportunidade reencarnatória que viria, então, já no mundo em regeneração depois de 2057. Opa! Agora por você que nos deixou já a data aí, né?